precisou parametrizar o GGI pelo LT. Isso. Só que isso só vale a partir do ponto Da de energia que você quer Isso. isso. Então isso vale abaixo daquela. Isso. Lá em cima você tem abaixo de 200 depois que você tem. Então, bom, você está descrevendo o GGI como constante do S2 e do U. Isso. Não existem mais nessa fase que você está considerando. Isso. Nessa fase eu já escrevi tudo. Você tem vamos pensar o seguinte, Pedro. O lagrangiano ele é invariante. Você quebra espontaneamente a simetria ou não o lagrangiano. Então, esses parâmetros são parâmetros antes ou depois da quebra, não importa. Esses são os parâmetros da quebra. O único parâmetro que recente a quebra é o N2, que ele se torna negativo. Ele é positivo e se torna negativo quando tem a quebra. Então, esse G e G', eles são parâmetros da teoria fundamental, mas depois da quebra, eles ainda estão presentes, você pode mantê-los. Mas aí você sabe que depois da quebra, você pode identificar eles com a carga elétrica e com ambos no Einstein. Então, simplesmente, o que você está fazendo é uma redefinição de parâmetro. Não é necessário que você só faça isso depois da quebra. A quebra te indica como relacionar G e G' com a carga elétrica. É isso que a quebra te faz. Mas no momento que você identifica, você pode jogar isso com o lagrangiano desde o início. Então, desde o início, em vez de trabalhar com G e G', você poderia trabalhar com a carga. Certo? Certo? Ali, antes da relação com o P2, como é que é a relação da constante de Fermi com o G2 sobre a unidade? Esse acoplamento aqui, quando eu tenho baixas energias, eu estou estudando esse acoplamento de energias muito abaixo da realidade, então esse propagador, ele se contrai sobre a unidade ao quadrado. E isso aqui vai então me dar esse vértice de interação. É isso aqui. O elétron e o neutrino. Então, esse vértice aqui é o que é, na teoria original de Fermi, caracterizado pela constante de acoplamento de elétrons, que é raiz de 2. Então, nós identificamos a constante de acoplamento de Fermi com isso aqui. Mas só que o G2, isso aqui é G2 sobre 4. Tem um fator aqui, 2, eu acho. Então, esse G2 cancela. Então, o que você consegue, o que é importante, é que você consegue relacionar a constante de Fermi com o valor esperado no marco de nível. E aí, sabendo isso aqui, você pode ficar o valor de Fermi. Essa é a ideia. O que é importante que a gente pode pensar é o seguinte: a constante de acoplamento de Fermi, ela tem dimensão de massa menos 2. Então, uma constante física que tem a dimensão de massa, ela deve ter alguma física por baixo dela. Ela está trazendo um parâmetro de massa, não é à toa. Uma constante física genuína, universal, ela deveria ser adimensional, se ela é uma constante realmente fundamental. Então, esse G, a presença de um parâmetro, a dimensão, quer dizer, esse GF, uma constante V, ele é aproximadamente 10 a menos 5, massa do próton a menos 2. Massa do próton é 0,93, 0,94 GeV, então é 0,94 GeV a menos 2. Então você tem dimensão de uso de massa ao quadrado, que é isso aqui. E aí a gente fixa esse valor de V. A partir do GF, que eu conheço experimentalmente, nós fixamos o valor de V como sendo aproximadamente 246 GeV. Aí nos livros assim, mais detalhados, no paper do Agers e sobretudo no livro do Jane Lee, que eu já tinha citado para vocês, no capítulo que ele faz a teoria de salamilares lá, aí é uma brincadeirinha de trigonometria, uma série de relações lá, brincadeira, seno de θ, função de θ, função de G, ele parametriza toda a função de L e W, fazendo pura trigonometria. Então, é uma gente, vamos dizer assim, que a gente chamaria independente de formulinha, né? Mas ninguém precisa deduzir para as coisas, tá? Então, nós temos aqui essa relação aqui é importante também. Ela fixa, isso aqui é o valor esperado no vácuo rígido. Então, isso aqui é a escala de quebra. É isso aqui que marca. Para nós, isso aqui é isso aqui. É o valor esperado no vácuo rígido. É isso aqui que marca o que é o ground state da teoria eletrofrágil. Então, nesse range de energia aqui, acima dele, nós estamos numa energia acima da quebra. Abaixo, nós estamos numa energia abaixo da quebra. Então, quanto mais a energia, esse aqui marca linear, a partir do qual eu já consigo ver a simetria antes de sua quebra. Quer dizer, a simetria eletrofrágil é uma simetria boa, acima de 246 GeV. Nessa faixa aqui,
há uma quebra espontânea da simetria, quer dizer, o Higgs adquire esse valor esperado no vácuo, e aí, no momento que o Higgs adquire esse valor esperado no vácuo, SO2 e o 1 se quebra, dando apenas o 1 eletromagnético. Então, o que nós temos, né, é isso aqui. SO2, né, associado ao setor de carga leve, o setor de spin isotônico leve, o 1 associado a hipercarga. Então, essa simetria aqui, aí nós temos visto que esse vácuo aqui é invariante do 1 sobre aquela combinação da carga elétrica. Então, quando eu tenho uma energia aqui na faixa de 246 Hz, eu ganho aqui uma simetria 1, mas o gerador que sobrevive é o gerador que é eletromagnético. Então, a simetria SO2 e 1, elas colapsam com uma outra simetria, que é, aí sim, é o 1 eletromagnético. Esse 1 que está aqui, ele é uma combinação linear desse 1 com o I3, que é a terceira componente do spin isotônico. Lembrando isso aqui. E aqui, o gerador que é responsável pela simetria, ele é uma mistura do I3, do SO2, mais do I sobre 2. Quer dizer, é esse objeto aqui que atuando no vácuo do Higgs, dá zero. Então, essa carga aqui, ou seja, essa simetria, ela é uma simetria do vácuo. Então, ela deixa o vácuo invariante. Se eu pegar isso aqui, exponencial de I alta, carga eletromagnética, atuando no vácuo, isso aqui é zero. Então, o fato dessa carga ser nula no vácuo significa que a transformação completa deixa o vácuo invariante. Então, isso aqui mostra que o vácuo é invariante sobre a carga eletromagnética. Certo? Então, com isso, pode Você tem que criar o vácuo de energia zero. tem energia mínima. Agora tem 246. Não, quer dizer, a configuração de campo que minimiza a energia, quer dizer, o campo φ, quando ele adquire uma configuração de campo constante, que é na faixa de 246 Hz, essa configuração minimiza a energia. Isso não é o valor da energia, isso é o valor do campo de Higgs da mínima energia. O V é. Então eu V é o valor do Higgs. Isso. O valor do V é isso aqui, o chapéu do Higgs. Se eu fizer isso aqui, eu vou escrever isso aqui. Então, se nós tivermos aqui o potencial e aqui nós tivermos o campo, o que nós estamos fazendo é isso aqui. O V está aqui. É o valor do campo correspondente ao limite de energia. Isso aqui está o 246. Não é aqui não. Isso aqui não é 246. 246 está aqui. Deixa eu ver. Certo? Aí para frente você teria duas simetrias Quebradas. separadas. E aí você para trás Isso. Acima de 246, exatamente. Eu restituo a simetria. Quando eu aumentar, quando eu tiver mais de 246 Hz, esse gráfico deixa de ser assim. E esse gráfico passa a ser assim. Isso aqui é quando eu tiver uma energia tal, quando V, né? Quando eu tiver energias maiores do que V, então, nesse caso aqui significa que o parâmetro M2 ficou positivo. Então, esse aqui, na verdade, o potencial vai fazendo isso. Vou colocar assim, vai fazendo isso. Depois ele vai fazendo isso. Então, o potencial, quando ele faz essa curva aqui, aí esse M2 ficou negativo. Então, é isso aqui que vai me dizer que o potencial é assim. Então, quando esse M2 ficar negativo, e aí esse M2 for tal que V, a raiz quadrada de menos M2 sobre lambda. Então, quando esse V aqui for na faixa de 246, eu posso fixar esse M2 em função de V de lambda. Lambda é uma constante de acoplamento aproximadamente o menor que eu quiser. Mas é um parâmetro solto, um parâmetro.
tempo e o segundo tempo. Uhum. Qual é o primeiro tempo? É quando está lá em cima. Você começa com muita energia. Aí, vamos dizer, a energia do sistema, a temperatura do sistema vai baixando. Então, quando você está uma temperatura muito alta, você tem muita energia, você está com a simetria exata. Aí a temperatura começa a baixar. Oi? Nem que passa. Simetria exata. Todos os amis são de massa pura, o PI é de massa pura. Não tem fóton, não tem nada. Você tem uma mistura, você tem uma simetria, você tem campos SO2 e campos U. Quando a energia vai baixando, a temperatura vai baixando, esse N2 se torna negativo. Quando esse N2 se torna negativo, o campo de Higgs se reposiciona para minimizar esse potencial. Então, o potencial passa a ter essa forma, o campo de Higgs se posiciona numa configuração tal que ele minimiza a energia. Nesse momento, você aí sim, essa configuração de campo quebrou SO2, quebrou. Nesse momento, você reconfigura a tua simetria SO2 para descrever o que é eletromagnetismo e o que é interação. Aí eu me universal, Isso. a altura universal. Isso. Aí, nesse momento, não fica o eletromagnetismo. Você tem um eletromagnetismo separado. Isso. Aí a gente tem que voltar para o nosso curso de QED do semestre passado. Lembra que o nosso esforço no curso de QED, as 6 primeiras aulas, foram saber. Alguém tem um caderno de QED aí? Não, né? Mas foi saber como é que a gente começa. Então a gente tem uma QED junto com. Então, quando o elétron, deixa eu botar isso aqui. Então, quando a simetria é quebrada, no eletromagnetismo puro, QED pura, eu só tenho esse vértice. O elétron só se acopla por fora. Quando eu tenho uma QED embebida nesse sistema eletrofraco, eu não tenho só QED, eu tenho a constante de acoplamento eletromagnético, campo do elétron, psi barrado, gama mi, psi a mi. Mas eu tenho aqui uma constante, depois a gente pode pegar lá para a gente ver, a gente vai ter aqui uma constante que vai ser alguma coisa ligada ao teta dado, vou pegar depois, elétron, gama mi, elétron, semi. Então, eu vou ter, e aqui nesse setor, né, na verdade, e aí nós vamos ter que, ao mesmo tempo que o elétron interage com o fóton, eu vou trazer os vértices lá para você, o elétron interage também com o semi. Então, nessa descrição, o elétron, o que é o. Isso abaixo do 246. O elétron tem ambas as interações. Então, quando você começa a dar muita energia para o elétron, se você dá energias muito baixas, você só vai fazer com que o elétron se acople por fora. Mas se você começa a dar mais e mais energia para o elétron, começa a colocar dar energia para o elétron na faixa dos 100 GeV, esse elétron ele começa também a se acoplar com os limites. Então, ele começa a encontrar os limites. Quando você está muito acima de 246, você já perde essa referência do que é fóton e do que é semi. O que você tem é o elétron interagindo com os bósons de SO2 com o bóson de Li. E isso aí são os campos primordiais que geraram fóton na nossa primeiro tempo isso. Do elétron por fora. Isso. No primeiro tempo, ele interage com o BMI e com o AMI3. Isso. Aí, no 243, abaixo disso. Daí começa a conseguir por fora. E não só isso, com Higgs também. Então, nós estamos escrevendo aqui. E depois, quando a gente colocar lá o acoplamento digital, a gente vai ter R barrado, Higgs, right. Então, nós vamos ter um acoplamento que nós vamos ter o elétron barrado, o campo de Higgs e o elétron right. Então, nós vamos começar a ter um acoplamento em que o elétron ele troca bóson de Higgs. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou lá na sala, daqui a pouco do intervalo, vou trazer para vocês todos os vértices da teoria SO2 já escritos em função do elétron. A questão do tempo. Quer dizer, só para colocar, para quem está
assim, entendendo a questão. O que o Dória está colocando é, quando tem a quebra espontânea da simetria, e aí eu tenho o elétron, agora ele se acopla com o fóton. Como é que eu vejo o eletromagnetismo dentro do ambiente eletrofrágil? É isso que você está querendo dizer. Então, no curso passado, nosso esforço... A história toda dele, antes o órgão 3 e o outro, eles aparecem como se fosse uma coisa assim matemática. Mas para cima desses eles não são matemáticos. Eles são Eles não são muito objetos matemáticos, eles são campos, porque a tua teoria, ela tem duas fases. Porque a gente está muito acostumado a fazer EQD. EQD é sempre elétron, pósito, foco, elétron, pósito, foco. Então, o que mais pequeno é fim, está, foco. A gente não muda. A questão é que agora você está diante de uma teoria e ela tem diferentes fases. Então, ela está na fase exata, então o que você tem é o campo do elétron, o campo do neutrino, as partículas, os elétrons, os quartos, estão interagindo com uma família de bósons vetoriais. Quando você tem a quebra dessa simetria, esses bósons vetoriais se organizam e você vai ter os quartos elétrons interagindo com essas novas famílias de bósons. Então, na verdade, nem lá em cima eles eram objetos matemáticos, eles eram objetos físicos de uma outra fase da sua teoria. as florestas seria o órgão 3 e o Benin. Exato. Isso assim. E aí a pessoa pega no momento do pré-sal do medidor. Quer dizer, hoje que nós estamos explorando o pré-sal lá, nós estamos explorando o foco do Zezé. Mas a gente pode pensar que esse foco eles vieram do AMI 3 e do Benin. Exatamente. Essa é a interpretação. Agora, a lagrangiana, ela não sente, né? Isso. Então, quer dizer, você está fazendo Enem para lagrangiana. Enem você pula para uma, para outra, você está falando lagrangiana. Eu vou pegar lá para vocês, porque quando a gente fez o esforço do nosso curso de PhD, só para explicar a lógica do nosso curso de PhD, foi que eu não gosto mais de explicar a PhD como sendo uma teoria à parte. Imagina sempre que a eletrodinâmica quântica ela é parte do sistema mais amplo que a teoria eletrofrágil. Então, nós começamos o curso colocando todas as interações que o elétron pode ter. E aí a gente pergunta, em que regime o meu elétron ele se reduz a ter só interação eletromagnética? Então, se eu tiver energias baixas, o meu elétron vai interagir só com um fóton. Mas quando começa a dar mais e mais e mais energia no meu sistema, o elétron já começa a trocar fóton, já começa a trocar Z0, o elétron já pode trocar Higgs, o elétron já pode trocar W, o elétron se acopla com o neutrino trocando W. Então a gente pode, à medida que a gente vai aumentando a energia, a eletrodinâmica ela vai começando a sentir os efeitos do SO2, vai começando a sentir os efeitos eletrofrágeis. Então a pergunta é, até que ponto eu posso recortar a QED como sendo uma teoria, vamos dizer assim, desacoplada de tudo, uma teoria por si só? Ou até que ponto, quando a QED começa a mostrar que ela tem vinculação com uma teoria mais ampla que a teoria eletrofrágil. Então essa é a questão. Então, no nosso curso de QED, o esforço foi ir separando, até que dizer, pessoal, agora esse regime tem só eletrodinâmica, então vamos trabalhar só eletrodinâmica. Eu vou melhorar isso, foi a primeira vez que eu fiz isso esse ano. Então eu acho que eu me perdi um pouco no desenvolvimento. Eu acho que dessa vez eu vou conseguir ser mais objetivo, já estou pensando nisso, vou ser mais objetivo. A gente chegar com a teoria, então esse ano que vem, em vez de eu fazer QED para preparar para a eletrofrágil, eu já vou começar direto com o curso de eletrofrágil. Vou jogar a eletrofrágil para o primeiro semestre. E aí vou fazer a eletrofrágil, daí que eu vou retirar a QED. Eu acho que hoje os tempos são modernos. Eu já não preciso mais ficar construindo o QED pela QED. O QED está dentro do setor eletrofrágil. O que eu tenho que saber é tirar a QED da eletrofrágil. Eu vou conseguir fazer dessa forma. Mas é esse que é o esforço. Se confunde muito, há muitos anos, é a questão da floresta, e o momento de Enem. Porque o momento de Enem não faz você pensar na floresta soterrada, só vai trocando variável. Vai trocando variável, expandindo, aí faz a expansão, eleva o quadrado. Isso que eu acho perigoso, quando a gente quer descontar na simetria, o esforço que eu curso também foi vencer um pouco esse vício de quer descontar na simetria, benefício potencial, substitui, eleva ao quadrado, ajuda. Não é isso. O esforço que a gente fez foi mostrar que
Como é que eu faço pequenas perturbações em todo o estado de energia? Por que aparece o bóson de Boltzmann? Por que o bóson de Higgs? Então, antes de tirar os valores, a gente entendeu que deveria aparecer um passivo, e aquele modo de Boltzmann ele vai se incorporar na parte longitudinal. Então, a gente já sabia que ia ter massa, que ia não ter mais bóson, e aí a gente fez os cálculos. Mas se a gente sai direto no Enem, jogando as coisas e fazendo cálculo, você não vê muito como isso aparece. Então, é isso que a gente confunde a cabeça da pessoa. A pessoa pensa que aquilo é um mero algebrismo, mas não tem nada de matemática ali, é física o tempo todo. O que o LHC, ele quer testar uma dessas coisas de todos, mas se você faz. Isso. Agora, você está no livro dela, que pode ser dita pelo Higgs, mas ela no livro 246 é uma energia baixa para o LHC. Sim, sim. Então, ela pode ir mais em cima e pegar uma de 3 e pedir. Isso. E você não dormir, não podia aprender o sofá, e pode dormir no meio de dormir. Quer dizer, o que é? É porque você lá em si, quer dizer, não é que você vai ter direto, é você acima de 246, o que você vai pegar são as partículas. As partículas se formaram, o LHC ele está te dando energia na faixa de keVs. Mas essa energia, quanta energia do LHC, qual é a energia disponível que você vai ter para poder excitar o seu planeta fraco? Se você pegar um próton do LHC e colocar um próton no feixe 7 keVs, o quarto desse próton ele vai ter na faixa de 700 keVs. Então, a energia disponível que você está dando realmente ao objeto não é 7 keVs. Você está dando 7 keVs ao próton, mas o próton é formado de quartos. O quarto que está dentro do próton, qual é a energia que realmente ele está ganhando? Ele está ganhando uma energia muito mais baixa. Então, a energia que o quarto tem disponível para realizar as interações é uma energia que está muito mais próxima da 246 do que os 7 keVs que o próton fez. O dedo do sangue, muito mal, 14 que é. Isso. Sete para cada próton. E aí, em cada próton, você também não tem que o quarto, você não vai dar 7 keVs por quarto, você dá 7 keVs por próton. Nem se o próton é uma distribuição de quartos e glucos. Exatamente. Então, a energia disponível não chega a ser tão alta. Então, claro, você contar nessa. Aí, para você ter. Não, também não. Pois é. Então, quando você está dando uma energia na faixa de 700 GeVs, 800 GeVs, você não pode desprezar esses 700 GeVs. Você quase. Todos CMS, Atlas. Eu já vou dar um intervalo daqui a pouco. Então, eu queria terminar esse primeiro tempo da aula com essa discussão então, com vocês. Então, o que a gente tentou, o esforço da gente mostrar foi que a queda espontânea da simetria, ela reorganiza o setor vetorial, bósons vetoriais. Agora, como o Dória está falando, se eu tiver uma energia muitíssimo alta, a ponto de eu poder desprezar todas as massas, eu estou com uma energia na faixa de 1 TeV. Essa energia não é tão alta a ponto de eu dizer que 246 GeVs é zero. Então, para eu poder ver, para eu poder sair desse setor eletrofrágil, começar a reconstituir, digamos assim, a simetria exata SO2, eu tenho que dar uma energia tão alta que os 246 GeVs sejam praticamente nulos. Então, no LHC, eu não tenho uma energia tão alta a ponto de dizer que 246 pode ser colocado como zero, porque a energia disponível por quarto dentro do próton vai ser no máximo TeV. Se o próton chega acelerado a 7 TeVs, a distribuição de energia e momento dos próprios prótons, dos quartos, dos grupos, dão energia na faixa de 10% da energia do próton do quarto. Então, o próton, na verdade, o LHC, na verdade, disponibiliza o quarto com uma energia na faixa de 700 GeVs. 700 GeVs não chega a ser muito ser triplo de 246 GeVs. Então, você não pode dizer que nessa faixa de energia você praticamente reconstituiu a simetria. Você ainda está vendo a simetria quebrada. Porque você não está a ponto de dizer, eu tenho energia. Se eu tivesse 10 a 10 GeVs, aí se 10 a 10 GeVs, eu posso dizer que 246
que é aproximadamente certo. Eu tenho 10 horas de limpeza. Mas aqui eu tenho o fator 2,5. Então, eu me para aprender isso. Cara, não vai faltar esse sequário, não vai faltar é cadeia para botar todos os sequários, né? Primeiro candidato. Eu vou falar para vocês uma mentira. Eu estava num encontro aí de Sei. e daí já esse papo, né, de não, de sei lá, do emprego. O Vale do Silício? Vale. O Vale do Silício. E daí é assim, por que no Brasil não? Daí aquele jornalista, Ei, tchau! O William Hack? Sei. ele é um paulistano, Sei. e ele tem muita questão de O Arquihack, não, o William Hack. O Arquihack, né? e ele tem quando o Brasil não tem ambiente de paciência, muito negócio. Ele já falou isso? Ele vai dizer isso, né? Eu não me lembro muito gosto, porque isso aqui discutir, porque é um ambiente de ciência. Você não vai encontrar esse ambiente de ciência na ciência. Não estou tentando caçar o livro que ele falou, deixei ele, não estou achando nem a pauta. Eu nem contra isso. Não estou achando nem esse livro. Não, deixa. Só se tirar o quadro bem lançado. Eu acho que isso é educalismo, depois do Enem, para passar no Enem. Mas a discussão é fundamental, porque no ambiente. Olha, eu tive morte, tive nunca muito e tive inveja também, e também tinha simplesmente mais ou menos. Não pode ir na fala. Eu acho que eu tenho que fazer diferente. Sério isso. O momento histórico é muito esse, né? Será que vai fazer o C4 que fizeram isso aí? Ou não vai fazer então, dizem que isso é uma coisa, mas esse é o ambiente que a gente tem. Agora, você vai ter um ambiente, todo mundo fala, troca ideia, troca Claro. Eu acho que nesse livro, eu gosto da o atuação. ambiente de negócio também tem não tem aquela consciência de inovação. Ela não tem, na minha opinião, eu acho que é uma mentira. Não tem isso, não quer dizer, esse vários meses de alguma maneira, na maneira dele, lá dele. Eu acho que a visão pergunta assim, que o Marco está fazendo fala é uma pergunta internacional. Aonde vai surgir a nova água? China, Alemanha, Estados Unidos, é uma pergunta da comunidade, né? Eu pergunto, quando tiver um ambiente negócio, ciência, Desenvolvimento de ciência, se o Brasil tinha isso. ele está no local dessa. É que eu acho que o curso de pós-graduação, eu penso assim, eu vou com o objetivo dela, ela investe em um curso que seria livro. Livro tem livros que indicam literatura de consulta, mas cada professor ele tinha que apresentar a profissão que ele tinha na área. Então, a vantagem pouco era essa, a gente tinha aula, o cara ele apresentava uma missão dele. Com isso, ele gera minimamente um ambiente de pesquisa, de discussão. Porque se você segue o livro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, isso é uma coisa muito disciplinar. Isso eu aceito até na graduação. Na pós-graduação, eu acho que a gente tinha que superar esse caráter muito disciplinar. Sei. A ideia de uma comunidade. Padronizar. Eu acho que na pós-graduação isso dá para ser. E essa turma da discussão ela é terrível. As pessoas são inteligentes, preparadas. Pô, eu estou dando aula só de caçando do livro, daqui a pouco ele abre o livro na página 345, faz uma pergunta, entende? Então eu estou lidando com o público, cara, que é essa natureza, não tem que chegar assim, chegar aqui e ficar dando matéria, cara. Eu sentia até vergonha de dar matéria. Dar matéria para um danado como vocês, pessoas inteligentes, preparadas. Eu tenho que dar discussão. Vocês têm que a matéria existe. diversos cursos curtos.
falou, era curtíssimo. Entendeu? O inverso da tua época, e a minha discussão aparece Na minha época, Agora agora vamos dizer assim, é pra gente inteligente. Na minha época era bárbaro do terceiro mundo que ia ser colonizado lá em Santos, né? Eu me sentia como um guerreiro germânico da floresta que chegou na civilização para ser civilizado. Então, a sensação que eu tinha lá em Creche quando eu cheguei, não, era a sensação assim, como é que um cara de uma tribo barbárica chegou em Roma? Quando ele chegou em Roma, ele foi no Coliseu, cara, ele viu essa situação. Eu me senti como se não que o Brasil fosse tão bárbaro, mas em termos de informação, quando eu cheguei lá, o choque cultural, em termos de física, foi tão grande que eu falava, porra, eu estou sendo colonizado, eu vim para ser colonizado, eu vim nessa corte, cara. É igual, sei lá, o índio que chegou na corte do rei Luís XVI, né? 1700, sei lá quando. Então é um pouco essa sensação. Agora, eu acho que a Trieste hoje, ela já perdeu um pouco isso, porque ela já está assim, ela já não tem mais barra para colonizar. Então, ela está pegando pessoas já assim, sabe? Então, o que ela fazia com a gente em 2 anos, ela hoje está fazendo com vocês em 3 tempos, ou seja, 9 meses, e com mais coisas. Na minha época, por exemplo, eu só fui a teoria de código, eu só explodiu no meu pós-doc. Então, a teoria de código não era curso da CISA. Fiz esse curso quando eu era pós-doc, em 86, porque foi a primeira vez que a CISA instituiu o curso de teoria de códigos. E aí eu estava fazendo, porque já era pós-doc do CTP, eu fiquei até foi a MAT, né? Que era de exercício. Então, aí a coisa era mais branda. Hoje a coisa é mais pesada. Então é aquela coisa, você tem um curso de eletrofrata e praticamente 4 semanas, 5 semanas você tem isso tudo que a gente leva o semestre fazendo, aí tem menos tempo para discutir, porque o professor ele joga muita coisa, mas tem discussão. Se você procurar, não existe vida. Existe vida porque Trieste é uma cidade muito agradável, mas assim, cara, se bobear, você vai ficar com essa coisa de mínimo tempo, com certeza. Você não fala o seguinte, a cidade muda sabendo que eu acho que ele tira a discussão. Ele conforma tudo em e-mail. Já tem uma ideia do outro. E a interação da porta é muito fácil de fazer. Porque ela agrediu na mesma. É só álgebra. Qual é a matemática que a gente usa aqui? A matemática que a gente está usando aqui é álgebra de polinômio. Eu não faço mais do que, mas a operação mais complicada que a gente faz aqui é derivar, para minimizar o potencial. O resto é levar ao quadrado, diagonalizar, mas assim, é só álgebra barata. Agora, a interpretação é rica. A teoria eletrofrata é muito rica de mecanismos para a gente compreender a teoria quântica. Então, a gente tem a questão dos propagadores misturados, a questão do que é quarto de Gauss, o que é o alto estado de Gauss, o que é o alto estado corrente. E aí a gente vai ter a matriz de Cabelo, Kobayashi, Pascal, o que é a espontânea da simetria, tem escolha de Gauss. A teoria eletrofrata é muito rica de aspectos, de compreensão de uma teoria quântica. Então, mas os cálculos são simples, os cálculos são basicamente são polinomiais. É álgebra de polinômio. Agora, tem muita aplicação. Vamos dar um intervalinho agora, porque aí eu vou trazer para vocês como é que fica mais ou menos o setor de elétrico, quando está claro. E depois a gente vai começar hoje a falar do gauge de RC. Oi? Mandei, vocês não tem? Eu te mandar, não tinha aí, vocês achou? Achou o e-mail, tio? Tem, então salva isso que eu mandei. E aí você trazendo isso para a sala de aula, a gente pode consultar, né, velho? O problema da tecnologia, né, quando ela nas aulas de Tião, às vezes o meu caderno acaba a bateria. Não acaba a bateria, não acaba a folha. Agora o leitor de déjà vu também surtou, entendeu? Ah, entendi. Então você cara, coisa moderna, essa tá boa, né? Acabou a bateria, né? Acabou o papel, acabou a tinta, né? Acabou a bateria. Se acabar a luz também. Acabou de passar a memória. Tá ótimo. Eu vou dar um intervalinho, 6h10, a gente vai tomar 6h30 e eu vou fazer até 7h30, mais uma hora.